E nesta manhã de quinta-feira estamos recebendo aqui o professor Roberto Carlos Clã, o Betinho da Unifeb, para falar sobre um assunto nesse momento, né? nessa época do ano, declaração de imposto de renda. Eu ainda estou esperando os presidentes da República diminuírem o valor, né, Rodrigo Santos? Zé, para ano que vem só. No meu caso, eu sei, mas no meu caso não resolve mais. Mas para muita gente faz diferença. Muita gente faz diferença. Muita gente vai fazer a diferença. Mas lá no Congresso os assuntos são outros, esse não é a prioridade, né? Mas esse também não é o nosso assunto. O nosso assunto é imposto de renda. Está aqui o Betinho. Bom dia, Betinho. Tudo bem? Bem perto do microfone, Betinho, por gentileza. Bom dia, Anderlei. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para tentar esclarecer, né, algumas dúvidas aí da população sobre a declaração de imposto de renda. Bom, o período final, qual é para terminar a declaração? O último dia 30 de maio, e aí tem que prestar atenção, não é 31 de maio, né? Muita gente pensa, vai até 31, não, esse ano termina dia 30 de maio, né? É o último dia para fazer a entrega. E a tradicional pergunta, quem tem que declarar imposto de renda? Então, esse ano o limite mínimo aumentou um pouquinho, né? Então, hoje... nesse ano, quem ganhou ano passado rendimentos tributáveis acima de 33.888 é obrigado a declarar, né? Esse é o principal critério, né, de obrigatoriedade. Depois tem quem ganhou rendimento isento acima de 200 mil, quem tem patrimônio acima de 800 mil, que são os outros casos, né? Mas o caso mais comum, que pega assim, a maior parte da população, é a questão do rendimento tributável. Então, esse ano aumentou um pouquinho, a 33.888, mas como você comentou, né, esse limite a gente entende que deveria ou poderia ser bem maior, né? Então, assim, diminuiu esse ano a quantidade de pessoas obrigadas a entregar a declaração, mas ainda assim tem muita gente, né, que precisa entregar e às vezes até não sabe, né? É uma dúvida, essa questão envolvendo o limite, né? Entre o limite e o que eu tenho de posse, ou o que eu já declarei, depois que você declara, independente de chegar ao limite, você tem que sempre estar declarando, ou a partir do momento que você não alcança aquele limite, não precisa declarar? No caso de quem não adquiriu nenhum bem, de quem não conseguiu melhorar o seu patrimônio, né? Como é que funciona desse jeito? Isso, boa pergunta. Assim, uma vez você entregando a declaração no ano seguinte, se você não atingiu nenhum dos limites, né? Por exemplo, o limite de renda tributável, você não é obrigado a declarar. Então, assim, algumas pessoas pensam, declarando uma vez, eu vou ter que declarar sempre. Não funciona assim, né? A cada ano se faz uma análise em relação aos limites. Se naquele ano você ficou dentro do limite de não obrigatoriedade, você não precisa declarar. E se você aumentou o teu patrimônio? Não, aí assim, se você aumentou o patrimônio, mas dentro desse valor de 800 mil, então se o teu patrimônio não ultrapassou 800 mil, e se você não teve renda tributável acima de 33.888, por exemplo, nem recebeu uma herança, sei lá, acima de 200 mil, então você ficou dentro dos limites todos, mesmo que você aumentou o patrimônio de 400, né, para 500 mil, por exemplo, né, que pode ter vindo de 100 mil de renda isenta, por exemplo, você não é obrigado a declarar. Mas o valor do imóvel, por exemplo, de imóvel vale o valor venal. Não, e isso é uma outra boa pergunta que muita gente se confunde, né? O valor do imóvel que você declara no imposto de renda é o valor pago, o valor de compra. Certo, o valor que você pagou. E você não pode atualizar o valor a cada ano. Então, assim, eu comprei um apartamento... 10 anos atrás por, sei lá, 150 mil reais. Exatamente. Se você não fez nenhuma reforma, vai estar na sua declaração de imposto de renda esse ano aqueles 150 mil que você pagou há 10 anos atrás. Mas eu fiz uma reforma no passado e gastei 80 mil nessa reforma. Tenho todas as notas fiscais, tudo guardado lá. Então, esse 80 mil você pode incorporar no valor do imóvel, né? Então, é a única alternativa hoje para atualizar o valor do bem. E todo mundo assim, fica preocupado com isso, porque assim, vai vender esse apartamento hoje, né? Se vai ter um ganho de capital, considerando que você pagou 150 mil há 10 anos atrás,
o ganho de capital é alto, né? E automaticamente o imposto, né, que você vai pagar sobre esse ganho também é elevado. Em que se baseia isso? Uma coisa que eu já conheço, já tinha noção sobre isso que você está explicando aí, porque as pessoas às vezes não têm noção. O Rodrigo fez uma pergunta interessante. Olha, se eu vivo num apartamento 10 anos, há 10 anos atrás eu paguei 150 mil reais nesse apartamento, ele fica aqui no centro da cidade. Obviamente que ele valorizou, né? Aí, de repente, eu sei que tem aquela outra história também de que se você sai de uma moradia para pegar outra, se você tem um tempo tem 6 meses de prazo. Você não paga sobre a diferença, isso, né? Você não paga sobre a diferença. Exatamente. Mas eu queria entender por que o imposto de renda, ou por que o governo, ele não acompanha essa valorização de mercado, independentemente se eu ganhei mais ou ganhei menos. Porque é uma coisa injusta, né? Às vezes as pessoas se atrapalham em relação a isso. Por que não acompanha? Qual é a lógica de não acompanhar? Sim. Sim, primeiro deixa eu fazer um esclarecimento. Assim, para imóveis antigos, né, quando você vai calcular o que a gente chama de ganho de capital, ou seja, né, que você ganhou na venda, o sistema ele faz um desconto, né, nesse ganho dependendo da idade do imóvel. Então, um imóvel lá que eu comprei em 1980... o teu ganho de capital vai ser bastante reduzido porque o próprio sistema lá que a Receita usa para calcular o ganho de capital, ele faz uma espécie de desconto, né? Mas assim, para imóveis mais novos, não, né? E aí qual é o conceito que está por trás? O conceito de ganho de capital da Receita, que a Receita Federal usa quanto que você pagou, né, na época, e quanto que você está vendendo agora. Então, assim, a valorização do imóvel, a valorização imobiliária para a Receita Federal é um ganho seu, né? Então, eles não permitem, né, você atualizar o valor, porque eles entendem que, bom, se você comprou um imóvel há 5 anos atrás por 200 mil e agora está vendendo ele por 400, esse 200 mil de valorização é renda sua. E eles querem, né, eles tributam essa diferença. Então, esse é um conceito que vem... mas só no caso de você ter vendido o apartamento ou ter trocado em 2024, no caso. Isso, assim, a gente está falando sempre da declaração de renda. É o seguinte, se você fez essa operação nesse ano, não conta. O que conta é 24. Isso. Qualquer operação desse ano vai ser declarada no ano que vem. Então, assim, a declaração desse ano é sempre em relação ao que aconteceu ano passado, né? Então, se você vendeu um imóvel ano passado, teve ganho de capital, ou seja, vendeu por um valor acima do que estava na sua declaração. E se você não investiu esse dinheiro dentro de um prazo de 6 meses para comprar um outro imóvel, né? E aí, importante também, tem que ser um imóvel de moradia, ou seja, não pode ser um terreno. Então eu vendi... Tem que ser casa ou apartamento. Exatamente, tem que ser casa ou apartamento. Não pode ser um galpão, não pode ser uma loja comercial, não pode ser um terreno. Tem que ser imóvel para moradia. Aí você tem direito à isenção, né? Caso contrário, não. E herança? Como é que fica a situação da herança? Como é que é essa tributação de herança? Antes de falar sobre tributação de herança, quais são os cálculos em relação a... Qual é o percentual máximo que hoje se cobra, né, sobre renda e qual é o mínimo? E onde é que se encaixa isso numa receita que vem de uma herança, por exemplo? A questão da herança, para quem está recebendo a herança, é rendimento isento. Então, assim, a pessoa recebeu lá um apartamento de herança. Ele vai declarar como rendimento isento lá na declaração e vai lançar o apartamento na relação de bens. Mas existe quando você adquire alguma coisa de herança. Você paga um imposto sobre aquilo para o ITCMD, isso, que aí não é o imposto de renda, né? Mas ele não é agregado junto ao imposto de renda? Não. Você não justifica ele? Não, você não precisa necessariamente lançar nada em relação ao valor do ITCMD ali na declaração, certo, né? E o ITCMD tem uma alíquota progressiva aqui no Estado, né? Certo. Mas em relação ao imposto de renda, simplesmente você vai lançar como rendimento isento o valor, e aí entra naquela questão, se o apartamento vale mais de 200 mil,
mesmo que você não teve renda nenhuma ano passado, né? Mesmo que você não tenha imóvel nenhum, como recebeu esse apartamento com valor superior a 200 mil, você tem um rendimento isento superior a 200 mil e aí é obrigado a declarar. Ah, sim. Então, eu tenho uma casa que eu recebi de herança que, quando a mãe ou o pai comprou, custava 100 mil. Agora, falecimento de ambos, herança vem para a família, e esse imóvel agora custa 300 ou 400. Eu vou pagar sobre a diferença. Aí tem E duas... só quando acabar o inventário, né? Sim, eu estou falando isso baseado em final de inventário, lógico. Isso demora mais um tempo. Sim. Tem duas situações aí. Você pode registrar esse bem pelo valor atual e pagar a diferença, né? Pagar o imposto sobre a diferença, ou você pode registrar pelo valor que estava lá na época, né? E aí, quando vender a casa, você vai pagar o imposto sobre a diferença. Aí entra naquele negócio dos 6 meses. Entra na questão de 6 meses. 6 meses se você pegar o recurso ou comprar um outro imóvel. Você tem um imóvel, depois de um tempo eu vou negociar. Importante que esse benefício, vamos dizer, da isenção dentro de 6 meses também, ele pode ser aproveitado uma vez só, né? A cada 3 anos, se não me engano, 3 ou 5 anos, né? Ele não, assim, você não pode fazer operações recorrentes, né? Eu estou trocando imóvel para imóvel a cada 6 meses. Não, esse benefício ele tem um prazo que você precisa respeitar. E como é que funciona nas deduções, para fazer deduções? Estou falando daquela questão de tratamento de saúde, mensalidade escolar, como é que funciona para fazer isso? Então, assim, essa também é uma boa pergunta, por quê? O que nós temos de deduções? As principais são despesas com médico, dentista, psicólogo, né, fisioterapeuta, isso tudo é dedutível, né? Desde que tenha o recibo e tudo certinho. Mensalidade escolar, né, tem um limite aí de 3.561,50, né? Então, mesmo que você pagou aí, sei lá, 12 mil reais no ano de mensalidade do teu filho no colégio, você vai poder deduzir só 3.500, né? O resto é perdido, né? O resto o governo não aceita. Não considera. Outra coisa que tem muita gente com dúvida, né? Despesa com remédio, posso abater? Não. Então, assim, nenhum gasto com farmácia é dedutível, né? Cirurgia pode? Cirurgia pode. Exames laboratoriais... Pode também? Sim, pode, né? Isso tudo você pode deduzir, tá? E uma dúvida... Está fechado. Professor, primeiramente, bom dia, né? Bom dia. Falando sobre a questão de dedução, medicamentos não pode, consultas, esses procedimentos, tem que ter nota fiscal ou, por exemplo, um recibo? O Dirley me atendeu, prestou um serviço na área de saúde, atendeu, e ele fez um recibo com os dados deles. O que é o documento válido para isso? Os médicos e psicólogos, muitos deles que não têm CNPJ, né, atendem como pessoa física, eles entregam um recibo. E esse é válido? É válido desde que tenha os dados do médico, o CPF dele, tudo certinho, né? A partir desse ano, a Receita Federal mudou, ela criou um sistema chamado Receita Saúde, né? É um aplicativo que todos os profissionais aí da área da saúde, médico, dentistas e psicólogos, enfim, eles vão baixar esse aplicativo e eles vão lançar o recibo para você ali nesse aplicativo. Certo. Então, automaticamente essa informação já vai para a Receita Federal. A Receita Federal já lança na tua declaração pré-preenchida do ano que vem. Então, e você pode também, como paciente, ter esse aplicativo no seu celular. Isso desde o ano passado? Começou agora esse ano. A partir de janeiro desse ano. O que foi feito ano passado não está valendo. Isso, o que foi feito no ano passado pode ser o recibo simples, pode ser nota fiscal, né, desde que esteja a identificação do médico correta. A partir desse ano, então, vai ser adotado esse novo aplicativo aí. Mas eu vejo aí por mim, né? Quantas pessoas que não pedem recibo? Muitas não pedem. Muita gente, tem gente que é muito organizada e que pede todos os recibos aqui. Olha só, chegou na verdade, uma observação que eu queria lembrar e até para instruir como é que funciona a questão dessa situação de você doar parte do imposto para o FIA, para fazer essa questão. Eu estou falando isso porque o Alexandre, lá da Abel do Vôlei,
é uma das entidades que tem essa questão de captação, acho que é a palavra certa, mas enfim, que as pessoas podem fazer a doação através do FIA. Como é que funciona? Isso, muito legal, importante a gente falar sobre isso, né? Você tem a possibilidade de, na declaração de imposto de renda, doar até 6% do imposto devido para fundos de infância, adolescência e fundos do idoso, né? E esses fundos, então, vários municípios têm os seus fundos, né? Brusque tem. Então, na declaração, quando você vai preencher, tem ali a opção de doar, e aí você vai selecionar o estado de Santa Catarina, a cidade de Brusque. E aí você pode doar 3% para o fundo da infância e mais 3% para o fundo do idoso. Esse recurso, então assim, vamos imaginar que você tenha R$1.000 de imposto devido. 6%, então. Então, R$60 você pode destinar para esses fundos. Então, o que vai acontecer? Você vai recolher uma guia de R$60 relativa aos fundos e uma de 940 do restante do imposto. Normal. O 940 vai para Brasília, os R$60 fica aqui em Brusque já. Já vai direto para o caixa dessas... E é gerido, tem um comitê gestor, aqui a prefeitura tem um comitê gestor, que, assim, por exemplo, no caso do pessoal da ABEL ali, de outros, manda um projeto para lá, nesse projeto é aprovado para esse comitê gestor, e eles vão fazer a administração desse recurso. Então, quanto vai para a ABEL, quanto vai para outra entidade. Então, assim, é uma questão muito interessante, porque vamos deixar o dinheiro do nosso imposto aqui em Brusque, né? Não precisamos mandar tudo para Brasília. Nós estamos falando de pessoa física. Estamos falando de declaração de pessoa física. As empresas também podem doar, mas aí já é uma outra sistemática. Mas, assim, a gente está falando de... É 6%. 6% do valor do imposto, na sua declaração. O que eu acho, e é um dinheiro que fica na cidade, isso a gente já tratou várias vezes, mas é uma situação que se tem que tentar conscientizar no máximo, porque eu tenho certeza que o número de pessoas que fazem essa situação da declaração para você doar deve ser um número muito pequeno, deve ser ínfimo. Eu já fiz. Você já fez? Já fiz até porque, às vezes, o próprio escritório de contabilidade te coloca essa possibilidade, né? Quem faz com o escritório? Que, na verdade, para o cidadão não muda nada, porque o valor é o mesmo. Exatamente. O valor é o mesmo, só vai pegar uma parte. Ele só está tirando o que iria para Brasília, o governo central, e fica já direto aqui. A respeito disso, ali no NAC, né, no Núcleo de Atendimento Contábil da Unifeb, a gente recebe algumas informações da Receita Federal a respeito desses valores, né? Então, eles passam para nós, assim, por município, né? Quanto seria o que eles estimam o potencial de arrecadação para esses fundos e quanto efetivamente é arrecadado, né? Por exemplo, ano passado nós perdemos para São João Batista, por exemplo. São João Batista doou muito mais do que Brusque, né? Então, assim, Brusque tem uma capacidade enorme, né, de arrecadar, mas Quanto seria a capacidade do ano passado? Eu não me recordo, não tenho o número agora aqui de cabeça, né? Mas é um valor considerável, assim, né? Então, você que está fazendo o seu imposto de renda aí, ou procurou um contador, o que é mais interessante, ou está fazendo diretamente, não esqueça que você pode fazer essa doação. Você não está pagando a mais. Não. Você só está deixando de mandar o dinheiro para Brasília. 6%. Eu já fiz algumas vezes. O ano passado eu não lembro, acho que não fiz. Mas ninguém gosta de pagar imposto de renda, vamos ser francos, né? Desde o tempo do Império Romano, quando se criou o imposto de renda, o imposto, enfim, ninguém quer pagar imposto de renda. Mas, infelizmente ou felizmente, é possível dizer que hoje está mais... O critério hoje é maior, né? Ontem à noite eu estava numa palestra sobre reforma tributária ali na CIB, né? E o palestrante comentou, ele disse, olha, na segunda-feira a gente comemorou o dia de Tiradentes, né? E a revolta foi por conta do quinto dos infernos, ou seja, né, por pagar para Portugal 20%, né, da renda, né? E ele disse, hoje em dia a gente paga muito mais. Muito mais, né? verdade. E assim... não aparece nem o Tiradentes. E ninguém reclama, assim, ninguém se revolta, ele comentou, né, brincando, né? É verdade. E é isso, né? Nossa carga tributária hoje é muito superior a 20%. Estamos falando sobre declaração de imposto de renda. A data limite é 30 de maio. Tem muito tempo pela frente. Mas não é tanto tempo assim não, viu? Você acha que é tempo? Tempo, né, professor? É pouco tempo, quando tu tem que resolver problema. Tu tem que... Isso passa coisa rápido. do brasileiro. Nós estamos agora quase em maio, semana que vem. Mas já tem gente que está procurando já para
para começar uma consulta. Como é que está lá o movimento? Como é que está o movimento? Hoje já sabe como é que vai funcionar, vai chegar depois do dia 15 e vai lotar lá. É legal, assim, importante falar um pouquinho sobre o nosso trabalho no NAC lá, né? A gente atende a população às quartas-feiras, das 16h30 até 20h30. E nas quintas, das 13h30 às 17h30, sempre mediante agendamento, né? Então, quem quiser agendar, né, uma consulta, ligar para o 3211 7215 ou um e-mail para o nac@unifeb.edu.br, então com um horário marcado. E o que a gente faz lá? A gente já, assim, está atendendo desde metade de março de várias pessoas, né? Então, geralmente está com a agenda cheia, então, quem quiser atendimento aí, é importante ligar o quanto antes. E a gente auxilia muito as pessoas que não sabem, nunca declararam, né? Não sabem se precisam declarar, né? Então, e a gente solicita sempre que a pessoa, quando vá para o atendimento, leve a sua senha Gov, né? E isso é importante. Isso, muito importante, né? A pessoa é importantíssimo. Hoje sem a Gov o cidadão é obrigado a ter para assinar documentos, para várias coisas e também fazer. Então, sem a senha Gov a gente não consegue ajudar muito. Com a senha Gov a gente entra no sistema da Receita, pega a declaração pré-preenchida já pelo sistema, né? E aí a gente confere junto com a pessoa, olha, isso aqui foram os dados que a Receita lançou na sua declaração, né? Se está faltando alguma coisa ou não. A gente orienta, então, a pessoa como ajustar. E se está tudo certo, se não tem nenhum ajuste, a gente mostra para ela como ela pode entregar. Ela mesmo na hora ali já entrega a declaração, já envia, já resolve tudo, né? Quando é bem simples a declaração, não tem muitos bens, nada, a gente já consegue resolver na hora. Uma pergunta aí? Pergunta assim, uma pergunta que sempre a gente está aberto ali, né? Com relação a quem é pessoa jurídica. O MEI, por exemplo, né? Tem muita gente que acha que sendo microempreendedor individual, ele não precisa declarar como pessoa física. Mas tem uma regra nisso, né, professor? Tem uma regra, né? Porque o MEI, o que acontece? Parte do faturamento do MEI, então do faturamento anual do ano passado, né? Parte disso é considerado como rendimento isento. Então, se o MEI é um MEI de serviço, 32% do que ele faturou ano passado é rendimento isento, o restante é considerado como rendimento tributável. E aí entra naquela regrinha do 33.888. Se esse restante ultrapassar o 33.888, né, o MEI teria que declarar na pessoa física também. Só que, assim, tem uma questão importante, porque dessa parte que sobra, né? Então, eu faturei lá ano passado, tirei 32% de rendimento isento, me sobrou, vamos imaginar, aí uns 40 mil. Então, 40 mil é maior do que 33, ele seria obrigado a declarar. Só que desse 40 mil, ele pode descontar, por exemplo, o que ele teve de despesa com a sua atividade do MEI. Se ele paga aluguel, se ele paga, de repente, um contador, se ele tem um funcionário, tudo isso ele pode descontar. Então, 40 mil, tirando essas despesas, se passar de 33.888, o que sobrar, ele é obrigado a declarar. Então, em via de regra, estou fazendo uma continha aqui de padeiro, em via de regra, se o MEI não se um MEI, muitos MEIs vão ser isentados. Por exemplo, ontem eu atendi uma menina lá O faturamento da pessoa, para bater porque se tem a parte que não é tributável e tem a parte que é tributável, fazendo aqui uma média de faturamento de MEI, muitos MEIs não são isentados. Olha só, ontem eu atendi uma menina lá na Unifeb, que ela tem um MEI, ela faturou, acho, perto de 80 mil, né? Um MEI de serviço, então 32% foi rendimento isento, sobrava para ela 51 mil reais. Né, de rendimento tributável. Ela não tinha despesa, ela disse, olha, eu não tenho despesa, né? Minha atividade de MEI é serviço, ela dá consultoria e tal, não tem despesa. Então, 51 mil, ela é obrigada a declarar, e com 51 mil, dava R$1.000 e poucos a pagar, imposto de renda a pagar. Ou seja, além dela ter que declarar, ela tem que pagar imposto de renda ainda. Né? Então, assim, aquela ideia, não, eu tenho MEI, eu pago aquela guiazinha de 70 e poucos reais todo mês e deu, não é bem assim, né? Tem que ter quem tem MEI tem que ter um cuidado. Só uma coisa, esse imposto ele pode ser parcelado? O da declaração de imposto de renda pode ser parcelado em até 8 parcelas, né? Mas tem um valor mínimo, que se não me engano é R$50, né? Então, o valor mínimo de cada parcela. Quem deve aí cerca de R$1.000 de imposto de renda. Pode parcelar em 8 vezes. Vai pagar 100 e pouco reais. Isso. Aí, a primeira parcela
vence já em maio, né, final de maio, e as demais sempre no final de cada mês, dá para fazer débito em conta, né, só que da parcela 2 em diante tem uma correção, né? E quando acontece de alguém fazer alguma transação, algum investimento em algum lugar e não declarou aquele investimento, ou não declarou aquela transação e a outra parte declarou, como é que faz para retificar? Isso pode ser retificado por exemplo, aconteceu isso no ano passado, pode retificar agora ou paga a multa? Como é que funciona isso? Então, sempre é possível retificar a declaração, né? É preferível que se retifique antes de qualquer processo da Receita Federal, né, de notificação da Receita. Então, sempre é possível retificar. O que acontece muito, por exemplo, e acontecia muito, acho que hoje em dia talvez não tanto, mas assim, você lançou a despesa com o médico e o médico não lançou. Né? Ou o contrário, o médico lançou e você não lançou. Certo. Então, um descasamento aí. Geralmente, uma das declarações, ou as duas, a gente chama de cair em malha. Né? Cai em malha, a Receita manda um aviso, a sua declaração está em malha, tem alguma inconsistência aí, e pede para revisar a declaração, antes que eles notifiquem. Né? E aí você vai lá, olha, vê o que é, retifica a declaração, entrega a retificadora. Mas isso é fatídico? Vai cair na malha se acontecer ou não? É bem provável que caia. Então, assim, se eu comprei um imóvel seu, por exemplo, né? Você lançou lá a venda e eu não lancei esse imóvel na minha declaração, né? É bem possível que caia em malha. Né? Desde o mais simples até os mais complexos. Exatamente. Uma outra pergunta, professor. Vou pegar um aposentado, uma pessoa que se aposentou, porque hoje nós temos muitas pessoas que vêm aposentadoria e continuam, são ativas, né? Tem condição de continuar trabalhando. Ela não pagava o benefício dela com a aposentadoria, com o salário dela, ela não pagava o imposto de renda. Mas aí, com o incremento do valor da aposentadoria, ele ultrapassa esse limite. Ela também tem que declarar imposto de renda? Acontece muito com o pessoal que é aposentado e continua trabalhando. Sim. O que acontece? Ele passa a ter duas rendas. Ele tem a renda da aposentadoria, que talvez, se fosse só a aposentadoria, ele nem precisaria declarar, né? Mas junta com a renda que ele está trabalhando. E aí, em muitos casos, ele tem que declarar, né? Porque o somatório das duas rendas ultrapassa aquele limite de 33.888 e, em muitos casos, ele tem imposto de renda a pagar na declaração. Por quê? Porque na aposentadoria não é descontado nada de imposto de renda, nem no salário dele todo mês. E aí, quando chega na declaração que soma as duas rendas, né, dá imposto a pagar. Porque, na verdade, a declaração de imposto de renda, o que é? É um ajuste de contas do final do ano. Ou seja, muitas pessoas têm imposto de renda descontado em folha todo mês, né? E o que a Receita faz no final do ano? Quanto é que foi descontado em folha dessa pessoa durante o ano? Foi descontado no total de R$1.000. Juntando agora os rendimentos dele todo, quanto é que deu de imposto de renda? Deu 1.500. Então, ele vai ter 500 para pagar. Né? Tem muita gente que não entende, por que alguns pagam e alguns restituem? Né? Aqueles que restituem, o que acontece? Foi descontado R$1.000 dessa pessoa durante o ano todo no salário, faz a declaração, ele tem despesa médica, teve internação, teve cirurgia, ele conseguiu reduzir, né, o rendimento tributável dele e talvez o imposto de renda dele devido seja só 400. Então, como ele já foi descontado do salário dele 1.000, ele vai receber 600 de volta. Né? Essa é a lógica, né, de por que algumas pessoas restituem e por que outras pagam imposto de renda. Perfeito. Algo mais, senhores? Só lembrando então, Betinho, como é que é o atendimento ali na Unifeb para as pessoas interessadas? Como é que elas fazem, mais uma vez repetindo aí para quem quiser, a orientação sobre a declaração do imposto de renda, qual dia, como faz esse agendamento, então? Isso, então a gente atende sempre nas quartas-feiras, das 16h30 até 20h30, né? E nas quintas, das 13h30 às 17h30. Agendamento pelo telefone 3211-7215 ou pelo e-mail nac, né? nac@unifeb.edu.br. Você tem aqui, esses dados você tem aqui nesse folder, né? Isso, tem uns folder aqui, que eu vou deixar alguns para vocês aí. Depois a gente vai divulgando aqui os contatos, então.
Tá aqui o número do telefone? Nesse folder está o telefone geral, né, que é o 3211-7000, mas também é possível agendar nesse aqui. Só pedir, olha, eu queria falar lá sobre agendamento de imposto de renda, eles já vão me direcionar lá para o setor. Núcleo de Atendimento Contábil, que é o NAC, do curso de Ciências Contábeis da Unifeb. Unifeb pode ir direto lá no Unifeb, se não tiver contato, mas eu acredito que todo mundo tem condições de ligar aí para o 3211-7000 da Unifeb. Betinho, obrigado, Betinho. Valeu, eu que agradeço aí a oportunidade, né, e estamos à disposição.